Olá, sejam bem-vindos a mais um DermaFisiocast, o primeiro de 2024. E hoje eu estou aqui com 4 convidadas super especiais e o nosso tema vai ser pós-parto. Para vocês entenderem um pouco mais como é que funciona a fisioterapia, as doutoras darem as impressões dela também do taping pós-parto, a importância da fisioterapia aí durante o parto e após também. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Estou aqui com a Lorena, uma colega fisioterapeuta. Eu vou pedir para cada uma se apresentar. Doutora Lorena, doutora Gisele, ginecologista, doutora Lohane, fisiopélvica, doutora Mariana, também ginecologista. Sejam bem-vindas mais uma vez. Eu vou pedir para cada uma se apresentar e depois a gente começar o nosso bate-papo. Vamos lá, Ló. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, eu sou a Lorena, sou fisioterapeuta, atuo na área de pós-parto, gestantes, pós-parto e cirurgias plásticas. Sou casada, tenho 2 filhos, tenho uma experiência e a vivência, né, de estar gestante, de ter tido partos cesarianos e não ter feito fisioterapia pós-parto e não ter tido a experiência com o taping. Então, eu vou contar um pouquinho disso para vocês também. Legal. Eu sou a Gisele, sou médica ginecologista obstetra. Eu fiz residência médica no HC. Terminei tem uns 2 anos, eu acho. E agora eu tenho uma experiência como mamãe. Sou uma mamãe recente. E um prazer estar aqui com vocês. Sejam bem-vindas. Meu nome é Lohane, eu sou fisioterapeuta pélvica, eu trabalho com a preparação para o parto, sou doula também acompanhando o parto e o pós-parto imediato. Não estive grávida, não tenho essa experiência, mas tenho uma vasta experiência com taping. Né? Depois posso falar um pouquinho mais, mas quando o taping chegou no Brasil, eu era a única monitora junto com a pessoa que trouxe. Então, eu tenho contato com o taping desde que ele chegou no Brasil. Inclusive, eu conheço Kenzo Case, né? Então, eu tenho uma vasta experiência com o taping em diversas aplicações, diversos formatos. Então, muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui. Seja bem-vinda, doutora Mari. Nath, quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Uma equipe muito bem selecionada. Então, meu nome é Mariana Costa. Eu sou ginecologista obstetra, sou formada há 4 anos, atuo nessa área. E é muito bom a gente ver o desenvolvimento das técnicas ao longo do tempo, né? Eu acho que o taping, ele veio para ficar. Não estou falando só da minha área, mas também de outras áreas cirúrgicas. Então, a gente tem visto que a fisioterapia aplicada à cirurgia tem melhorado significativamente a recuperação pós-operatória dos pacientes, certo? Certo, fico muito feliz com a presença de vocês aqui. E hoje nós vamos bater um bate-papo aqui, entender um pouco mais da experiência das meninas. Igual a Lohane falou, né? Ela tem experiência com taping já há algum tempo. Você chegou a fazer alguma transição de carreira? Você sempre trabalhou na fisiopélvica ou antes você atuava em alguma outra área da fisio? Esportiva. É que o taping, para quem está aí do outro lado, né, tem muitos colegas fisioterapeutas nos acompanhando, começou nessa área da esportiva. E hoje a gente tem visto a aplicabilidade dele, igual a doutora Mariana falou, para todas as cirurgias, não só a questão estética em si, ou o parto e tudo, a gente vê muito, também, né? A neuro, a fono usa muito como estímulo. Respiratória. E aí vai. Então veio para somar mesmo, mas a doutora Gisele, que é mamãe recente, e ela teve a experiência de usar o taping agora no pós-parto. Queria saber o que você achou, como que foi essa sua experiência, te ajudou nos primeiros dias, como é que foi? Então, assim, a gente colocou o taping com 24 horas pós-parto e eu não sabia muito bem o que eu ia esperar. Eu não ganhei muitos quilos na gravidez. Então, assim, com 24 horas pós-parto, eu não tive aquele inchaço grande. Assim, eu não sei como que seria sem o taping. Mas com o taping, assim, eu não tive desconforto, não tive dor. Não tive dor, foi cesariana, meu parto. Eu não tive dor nenhuma pós-parto. E uma complicação que eu tive
foi o seroma, que aí eu não pude tampar a cicatriz depois de uma semana. Então, ficou mais abaulado, né? Assim, o seroma é um líquido que se forma ali na camada no subcutâneo. Isso. Então, ele foi drenado espontaneamente por um buraquinho, assim, na cicatriz. E aí eu fazia massagens para poder sair. E depois de alguns dias já foi diminuindo. Então, assim, o que eu não fiz foi tampar o tape, ou a cicatriz com o tape, com a bandagem, que foi o que foi me orientado. Sim. Então, isso eu não fiz. Mas eu não tive o abdômen, assim, mais distendido. Eu não senti isso, não senti dor, sabe? Foi uma experiência muito boa para mim. E uma coisa que eu tinha medo até era de tirar, porque eu tinha muitos pelinhos na barriga e eu tinha medo de como tirar, né? Assim, eu sabia, eu fui orientada sobre, né, como tirar. E aí eu passei bastante óleo de coco e para poder tirar devagarzinho, eu tive muita paciência, assim, e meus pelinhos continuam aqui, não saíram com o tempo que eu ficava. Eu falei assim, nossa, Vai ser uma depilação ou não? Não, não foi. Então, assim, o óleo bisuntei, assim, bastante. Deu certo. Deu tudo certo. É o que a gente fala para os pacientes, em todos os sentidos. Paciência, gente. Precisa ter paciência, porque as pessoas às vezes querem tirar tudo de uma vez. Eu até brinco com os pacientes. A sensação é de depilação, mas pode incomodar se você tirar muito rápido. Mas o pelo vai continuar lá. Ele não sai. Não Eu sai. achei que fosse uma depilação, mas... E na experiência de vocês, meninas, que vêm as pacientes com taping, durante os atendimentos, vocês notam que elas se sentem mais seguras para cuidar do bebê, mais tranquilas, até mesmo em complicações. A gente já aplicou também em pacientes que às vezes evolui com seroma, igual a Gisele falou. O que acontece? Seroma é esse líquido cicatricial que forma no tecido subcutâneo, faz parte do processo de cicatrização. Alguns organismos reabsorvem de forma mais rápida. E outros, o próprio corpo vai procurar uma região para poder drenar, né? Uma forma de drenar. Então, me conta um pouco da experiência de vocês. Vou começar aqui pela Lorena, à minha esquerda. Como que é essa experiência das suas pacientes? O que elas falam? Elas gostam, elas não gostam? Se você já teve algum desafio? Não, experiências sempre positivas. Sempre elas relatam que sente mais conforto, mais segurança, né? Na primeira levantada, depois do parto, elas levantam para tomar banho com mais segurança, vão cuidar do bebê com mais conforto, sem medo, sem dor. Então, o medo, a dúvida sempre vai ter ali, né? Principalmente quem é mãe de primeira viagem. Então, quando elas colocam tape, fala, eu não sei o que é a sensação de órgãos soltos. Eu levantei e não senti dor. E diminui também aquela vertigem, né? Porque dá tanto conforto, tanta segurança e diminui o mal-estar e a pressão intra-abdominal. Sim. Então, elas levantam com maior conforto, maior segurança e qualidade de vida. Porque cuidar do bebê sem dor é muito melhor. Com certeza. Então, a qualidade Menos de vida... gases também, né? Melhora também a vida dos obstetras. Porque a paciente não reclama tanto, não liga para, tô com dor, o que eu tenho que fazer? Diminui a quantidade de remédios, né? De medicamento para dor ou para inflamação, né? Então, isso melhora até a vida dos obstetras também. Eu acho que toda mulher, quando ganha neném, ela quer ter autonomia para poder cuidar da criança. E a gente tem muitas pacientes, inclusive, que são mães solo, né? Ou que às vezes não têm um apoio familiar. Então, imagina... Uma rede de apoio. Uma rede de apoio, seja... enfim. E essas pacientes querem ter condições de cuidar do bebê sem precisar de ajuda. E muitas delas vão precisar ser dessa forma, né? Então, hoje, quando a gente tem a fisioterapia, falando especificamente do taping, a gente vê que essas pacientes dão conta do recado sozinhas, entendeu? E isso é muito importante. Não, porque aqui, muitas vezes, e as pacientes têm uma ideia errada de que o taping
vai fazer a parte estética. Não é isso. O taping não veio Bom para reforçar. deixar Bom a falar. barriga bonita no pós-parto. E nem fechar de aço. Nem fecha de astas e nada disso, tá? Então, isso daí é uma outra parte, tá? O taping, ele serve para diminuir dor, diminuir edema e deixar a paciente confortável para cuidar do seu bebê. E é por isso que é importante a aplicação. Então, às vezes a paciente fala assim, mas isso é uma coisa extra, é uma coisa a mais. Não é. Isso não é Frufru, né? exatamente. Não é Isso frescura e nem luxo, né? exatamente, não é luxo, é um investimento na sua Investimento. recuperação pós-parto. Então, assim, é completamente diferente. Isso eu deixo bem claro para as pacientes. Não é que a paciente é obrigada a fazer. Não é. Ela não vai se recuperar se ela não fizer. Não, isso também não é uma verdade absoluta. Mas é completamente diferente a recuperação pós-parto da paciente que faz, da paciente que não faz, tá? Então, eu, como obstetra, eu também nunca tive parto, não tive a experiência da Gisele. É muito bom ter uma obstetra que teve uma experiência para poder falar e respaldar isso, né? Então, assim, as minhas pacientes, e lembrando que o taping, ele não tem só uma aplicação, né? Porque existem complicações, igual a que a Gisele teve, o taping ajuda, existem diversas formas de aplicação do tape. Pacientes com hematoma, eu tive um caso com a Natália de uma paciente que teve um hematoma grave, drenou espontâneo, não precisou de reabortar. Por quê? Porque usou o tape. Talvez seria uma paciente que tivesse que fazer uma reabordagem se não tivesse usado a fisioterapia. Então, isso daí é extremamente importante. Então, uma coisa que eu gosto de frisar aqui para as pacientes é exatamente isso. Não é visar estética, é funcionabilidade. O que as pacientes precisam entender você quer ter uma condição melhor de cuidar do seu bebê no pós-parto? Então, invista nisso. Tem função. Tem A função. fisioterapia trabalha em cima disso, né? Da função. Exatamente. Né, de funcionalidade. O O objetivo objetivo da da fisioterapia fisioterapia é é esse. função. Né? O próprio nome diz. É reabilitar. Então, Mas é assim, importante também a gente frisar que não é só colar fitinhas, porque tá assim, na moda. Então, qualquer um tá achando que faz um curso no YouTube ou pega uma fita e sai colando fita. Às vezes E só isso, por foto também, às né? A vezes gente uma vê foto isso. acha que corta ali a fita e sai. E isso pode trazer complicações graves. Eu já tive pacientes de obstetras que me ligaram, pelo amor de Deus, vem tirar um tape aqui que fizeram e abriu a cicatriz. Às vezes tem. Porque tampa, tem colocou pessoas que não sabem que tensão demais. não precisa tampar, que não pode tampar essa cicatriz inicial imediato. de imediato, e Sim. tampa a cicatriz, a obstetra fica enlouquecida. Por isso que às vezes a gente vai trabalhar com alguns obstetras novos que eles deixam até recomendações, né? Como eles não conhecem o nosso trabalho. Ou fala para não fazer porque tiveram experiências Negativas. Como Além das eles deixam queimaduras. recomendações, Isso é porque uma assim, é verdade. A porque gente que já trabalha com quem né, sabe assim. fazer, quando não faz certo, eu já falo, não tá certo. Não Você já ficou legal. teve, Mari? Já Você já conhece. teve alguma paciente Eu com já tive complicação? paciente que eu mandei tirar. Eu também. Eu já tive paciente que eu cheguei e falei, esse tape aqui não presta, você pode tirar, é melhor ficar sem do que com ele. Eu já tive. Mas é porque assim, né? Você vai indicar, a paciente não tá lá para fazer uma coisa que vai auxiliar na recuperação, é isso que eu tô falando. Sim. A gente tá falando de um tratamento aqui que é para auxiliar na recuperação. É. Não tem a menor justificativa a paciente fazer uma coisa que vai piorar a recuperação dela no pós-parto. É melhor ela ficar sem. E isso Né? pode acarretar problemas para você. Mas até é lógico. em abordagens, Mas é em lógico. problemas na cicatriz, em É lógico, fibrose, né? deiscência de cicatriz, Queimaduras. fibrose, paciente com dor crônica, tem paciente que fica Aderência. com aderência, aí fica com retração da cicatriz, e isso porque não foi feito da maneira correta. E uma coisa que tem que ressaltar aqui também, e que a Gisele falou, ressaltou muito bem, é porque as pacientes, parece que elas fazem o taping e elas acham que é só aquilo e não é só aquilo, né? Então, tem que ter cuidado, tem Sim. que seguir as orientações. Na hora de tirar, tem que ter paciência, né? Porque muitas pacientes não têm paciência. Não têm paciência, não esperem, querem tirar rápido e acabam tendo as complicações, mas não é pelo taping em si, é por não ter paciência. Por não ter Entendeu? os cuidados, né? Não ter os necessários. cuidados certinho e tudo do que foi orientado. Então, é o que a gente sempre fala, a nossa parte como médico, a parte de vocês
como dermatofuncional, como fisioterapeutas, a gente consegue fazer, né? O controle da parte da paciente, infelizmente, a gente não Nem Não nós. consegue. Assim, como a gente tinha conversado antes, às vezes a paciente manda foto pra gente de alguma coisa, a gente sabe. Tem alguma coisa errada. coisa. Fulano, você fez isso, aquilo. ou deixou de fazer, né? É verdade. Eu adoro os maridos nessa hora. Eles dedam. Os maridos falam mesmo, né? Ela fez isso. Ela subiu a escada correndo. Ela tá. É assim. E Ló, conta pra gente, na sua experiência, das suas pacientes que você já atende, elas também gostam? Você já teve algum caso que você falou assim, não, aqui não foi legal? Alguma adversidade, alguma complicação? Nath, elas relatam impressão de segurança desde a primeira colocação. Ela já fala, Às vezes uai. no hospital. Assim, né? Meu Deus, Mesmo sem que levantar. mudança, assim, né? Assim, principalmente por conta de gases, de extensões abdominais. Mas Então, isso são assim, alterações fisiológicas do sim. pós-parto, né? Tanto que muita paciente acha que só serve para Sim, cesariana, não, e né? é isso que então, assim, qualquer independente da via de parto, existem os benefícios do taping, né? Então, assim, elas relatam melhora, né, de dor, né, mais segurança, mais conforto, para lidar no seu dia a dia mesmo, né? Agora, problemáticas grandes eu nunca tive, não, né? Algumas cicatrizes, assim, eu tomo, acabo mandando para você, né? Porque é uma área que eu não trabalho, né? Então, assim, eu acabo encaminhando para especialista mesmo de cicatriz, que consegue abordar de forma mais assertiva, né? Então, ela consegue colaborar mais com esse paciente. Eu e a Natália sempre trocamos muitas ideias, muitas conversas sobre isso aqui, como que a gente pode melhorar isso aqui, o que que a gente pode fazer com isso aqui, porque a experiência unida é somada e a gente só tá aqui para melhorar as nossas abordagens, as nossas terapias, né? Então, assim, eu acho muito bom as trocas que temos para poder melhorar a vida desse paciente, que é o nosso objetivo, trazer De todo conforto, mundo. autonomia e segurança para essa mãe. E o taping, gente, a gente coloca também durante a gestação. Sim, Às coloco vezes bastante. tem pacientes que estão com a barriga muito pesada, muita dor na lombar, que acontece, né, com frequência. Eu tive um caso, até uma paciente da doutora Mariana, que era gemelar, e aí acho que eles queriam adiar o parto, né, a barriga estava muito Então, pesada. assim, o taping aplicado à gestação tem inúmeras funções, né? Vou dar alguns exemplos aqui. O mais básico é esse que a própria Natália falou, que é você sustentar, então, pacientes, principalmente grávidas de gêmeos, assim, Disparado. é totalmente diferente. A paciente que usa o taping da paciente que não usa. Bebês muito grandes, né, que a barriga fica muito estendida, o conforto para a paciente é outro. Edema na gestação também, né, Sim. ajuda demais a melhorar. Mas você vê, eu tive duas aplicabilidades diferentes. Então, uma delas foi essa da Natália. Eu tive uma paciente com ameaça de parto prematuro extremo, paciente com caso grave de incompetência cervical, e a gente colocou exatamente para elevar os bebês, para eles não forçarem o colo. Então, a paciente, era um gemelar, e a gente conseguiu adiar, se eu não me engano, em 3, 4 semanas, né? bom. Então, acabou sendo ainda um parto prematuro extremo, mas graças a Deus tivemos um resultado bom disso daí. E uma outra coisa, uma outra aplicabilidade também, que eu não sei se a Gisele já teve caso, de bebê mal posicionado. Nossa, nunca. Então, muitas vezes o bebezinho tá com a cabeça mal posicionada e tudo, o colo não é um colo acessível. Quando você faz o taping, você consegue, às vezes, reposicionar esse bebê. Mobilizar. Então, você consegue mobilizar o bebê e, junto com os exercícios da fisioterapia pélvica, você melhora a posição do bebê para o parto normal. Mas vou falar também sobre a má aplicação na gestação. Exatamente. Porque o taping faz estímulos proprioceptivos e pode estimular contrações e um parto prematuro. Então, não é Era qualquer um que pode aplicar do jeito que é de qualquer jeito, na barriga inteira, né? Então, tem Outra os aplicabilidade locais Sim, essa certos. paciente, por exemplo, que é para posicionar, é só um- completamente diferente. Completamente É diferente. normal, é de um jeito diferente. Exatamente. A que é para sustentação é de um jeito diferente. Então, são coisas assim, completamente diferentes. Por isso que eu sempre reforço isso muito para o paciente.
vai fazer, geralmente tem que ser uma indicação médica. Essa é a dica que eu dou. Uhum. O médico não está acostumado a trabalhar? Perfeito, entra em contato com colegas que já tiveram trabalho para poder indicar. É. Porque, assim, a gente conhece o trabalho de quem faz, quem sabe fazer, quem teve uma formação adequada para poder fazer. Porque hoje, infelizmente, no mercado, você acha qualquer pessoa na rua que para ganhar dinheiro vai lá Mas e fala, infelizmente não eu são faço todos isso aí, os é colocar médicos que... fitinha. infelizmente colocar não são fitinha no todos outro, os eu faço médicos que também. orientam e- como você. E é da mesma forma, se surgiu no esporte, dependendo do jeito que fazia no esporte, mais machucava o Atrapalhava. atleta e Exato. atrapalhava do que... Outra qualquer aplicabilidade também muito comum, pelo menos eu utilizo muito no meu consultório, na preparação para essa gestante, são dores osso-articulares musculares, né? De lombar, síndrome do túnel do carpo. Isso a gente pode realmente facilitar e ajudar essa gestante, né? Então, assim, a gente consegue também fazer outros tipos de aplicabilidade durante a gestação. Eu A- uso muito também. Uhum, é muito, muito Eu sou bom. osteopata e acupunturista. Então, com as gestantes, às vezes você não precisa colocar o tape ali na região do abdômen. E outras Algumas aplicações técnicas, né, cortes na lombar ou em Sim, outras em outras regiões. já Já faz faz. Você vê efeito. que essa da síndrome do túnel do carpo, nem eu sabia. Pois É, é, eu não interessante. sabia. E na gestante tem uma. Ela é a A gente Exatamente. Brace naquele, assim. Uai, então a gente agora que eu tô Exatamente. pensando, se a gente manda fazer a tala, por que não fazer o tênis? faz. Ombro Bastante. também tem muito. Me deu um insight aqui também. Não, faz bastante. Não, até Viu? não você Aprendeu. tem pra amamentar, porque tem uma tendinite aqui de Dequervar, Aham. também do ombro, que muita paciente tem no pós-parto, né? E- Essa mocinha. No caso, gente, assim, já tá me incomodando. Ninguém tem um tape, não. No caso, ninguém tem um tape. No final do podcast, Temos uma aplicação. teremos um Vamos momento colocar. prático. Ótimo. Fique Tá ligado. combinado já. Só dorme no colo. Nossa, Mas é assim é mesmo. tenso. E assim, eu gosto sempre de reforçar para os físios que estão aí assistindo a gente e as pacientes também, que nós temos que somar forças. Eu, por exemplo, não faço a parte de preparação para o parto. A Lohane ali, ela é fisiopélvica. Eu vejo ela lá com as gravidinhas dela, as dançam e abaixo. Acho divertidíssimo. E aí, é cada um no seu quadrado. Sim. Que eu falo, quanto mais especialista a gente é numa determinada área, melhor eu vou ser naquilo. Agora, se eu quero abraçar o mundo, Não fazer de consigo. tudo um pouco, eu vou ser mais ou menos em Em tudo tudo. um pouco, Uhum. né? E aí, hoje eu tive um caso até de uma paciente da Lu, que ela me passou, que foi uma paciente que precisou fazer esterectomia. Ela teve um parto normal e evoluiu para uma esterectomia. E ela tava com um papinho na cicatriz, né? A parte cicatricial. E a gente vê isso às vezes acontecer. Acontece às vezes. E ela preocupada de ser uma aderência e tudo. Eu falei, venha, vamos, né? Ver, avaliar isso. E hoje a gente tem o recurso da termografia, que a gente estava conversando aqui antes, que eu gosto bastante. E bato na tecla que a termografia também, ela não é um diferencial de diagnóstico clínico, muito pelo contrário. Ela vai ser ajudar, né? Vai somar para eu ter uma noção do que está acontecendo ali. E aí ela foi e tal, inclusive estava com uma bebê maravilhosa. Gente, eu falei, quantos meses tem essa criança? E ela, 2 meses, eu juro, ela parecia ter uns 6, de tão enorme que ela era. Falei, parece meu bebê, aquelas bonecas que eu tinha quando eu era pequena. Enfim, voltando. E aí a gente fez a avaliação, mas a clínica é soberana. Na hora que você palpa, faz os movimentos, porque o fisioterapeuta, ele precisa ver o paciente como um todo. Ai, não é só a cicatriz. A parte da osteopatia a gente sabe muito bem. Aí, quando eu preciso, eu vou até colegas que fazem. Que, às vezes, o problema da cicatriz está fazendo doer lá no braço. Então, a gente tem que pensar no paciente como um todo, a nível de face, tecido cicatricial. Então, é por isso que a gente não pode delegar a nossa saúde, aquilo que a paciente está procurando, para qualquer pessoa. A gente precisa tomar cuidado com isso. E essa paciente, no caso, a gente fez a avaliação hoje e realmente não tinha aderência. Ela realmente era só edema, aí foi orientada, né, a usar a calcinha um pouco mais alta, com a compressão, a gente faz umas órteses para poder ajudar. E um outro caso que eu tive, até de uma paciente uns 3 meses depois, paciente da doutora Mariana, que ela estava com muita sensibilidade em região de cicatriz. Não tinha aderência, não tinha nada, e a gente só precisava dessensibilizar.
Ou seja, orientar a passar um algodão, às vezes, uma buchinha, fizemos uma órtese local e ela melhorou. Até brinquei com a paciente, falei, ela deu uma sumida, mas quando ela some, eu sei que É porque melhorou. É, Porque se Não não tá tivesse precisando melhorado, de já ela tava mais. mandando mensagem. Aham. Essa E é é. a verdade. E é bem assim. E agora, meninas, me contem se vocês já tiveram algum desafio em relação a pacientes pós-parto mesmo, não só, a gente focou muito no taping aqui, mas não só isso, né? Pacientes que às vezes, nesse período de pós-parto, vocês notam que trazem um desafio, assim, maior. Principalmente, eu acredito, em relação às orientações. Fala pra gente, Ló. Orientações? Não, eu acho que um desafio grande que eu tenho, assim, no pós-parto, é porque a mulher fica muito sensível, né? Nessa hora. Tem o baby blues, né? A gente sabe que é hormônios, tudo. Mas a gente tem que olhar com um olhar de se colocar no lugar do outro. Porque às vezes elas chegam no meu consultório e desabam a chorar. Isso já aconteceu comigo. E eu tenho vontade de chorar junto. Aí a gente fica até compadecida, né? Eu tive uma paciente que perdeu o bebê. Nossa. E quando eu cheguei no quarto, eu queria chorar junto. Somos aí- seres humanos, né? Eu não podia chorar. Uhum. E tava todo mundo, a família dela, né, cuidando do velório, e ela sozinha na maternidade. E ao invés de eu chorar, eu abracei ela e falei, vamos fazer uma oração? Ótimo. Então nós fizemos uma oração, mas eu saí de lá e eu desabei e chorei. Então esses desafios, né, na hora de se colocar no lugar do outro, de ser humano, né, de humanização de procedimentos, né? Às vezes a dor não é uma dor física só, é uma dor emocional, Muitas das vezes. dúvidas, das incertezas, da mãe pensar assim, será que eu vou dar conta? Será que eu sou capaz de amamentar? Será que eu vou ter leite? Se é uma mãe que já tem um filho, ela vai pensar assim, e o outro filho, como que vai ser? Vai ter ciúmes? Quem tá cuidando do outro enquanto eu tô na maternidade? Então, sempre tem os desafios, apesar do tape, teorias, práticas, né? O laser, as técnicas fisioterapêuticas, tudo isso a gente vê resultados. Mas nada disso ia funcionar se não tivesse um acolhimento, uma humanização, fazer por amor, pela entrega. Então, eu acho que isso todo dia é um desafio. Você se colocar no lugar do outro que está ali deitado, sentindo dor, sentindo medos, inseguranças, e saber que você está ali para olhar para ela, porque todos os olhares estão voltados para o bebê. Então, esse é um desafio muito Essa é grande da verdade, fisioterapia. Ou no pós-parto, assim, eu vejo muito isso, essa questão mesmo, né? Porque antes o foco é porque é uma quebra muito de um dia abrupta. Um dia, o foco é você, porque o neném tá ainda lá dentro da sua barriga. Então, todos os olhares são para você, as pessoas estão preocupadas. Quando nasce, ela é totalmente um pouco assim esquecida e os olhares para Vão o pro bebê. E com isso a gente sabe das alterações hormonais, de todas as dificuldades. Então, acho que a gente que tá ali cuidando dessa mãe, proporcionando um conforto que seja, igual a gente falou, não é luxo, realmente é um investimento para trazer um pouco mais de conforto para essa mulher. É bom a gente chega, olha nos olhos dela, pergunta como que ela está, né? Porque às vezes as pessoas, cadê o neném? Como que o neném tá? Né? Então, assim, esquece que tem o lado também dessa mulher, né? Uhum. Acho um ponto muito importante, pouco falado, que você disse, mãe do segundo filho. A mãe de 2, de 3 é bem mais complexo. Até pra gente dar as orientações. Porque às vezes o nenenzinho é pequeno, ela tem que pegar no colo. Então, assim, Foge um pouco da regra. foge um Mais pouco. motivo para devolver funcionabilidade Mais para essa função. paciente. Você imagina a paciente tendo que dar E arrumar, mamar olhar e o outro. pegar o outro filho no colo. Mães que têm nenéns na UTI, que você que trabalha muito com Exatamente. gemelar. O Ela não taping tem facilita. opção, ela não tem opção. Vai fazer repouso? Gente, não existe. Não existe repouso no resguardo. Não sei de onde que tiraram isso. Ela não tem escolha, ela tem que Ela não tem levantar e cuidar. escolha. Não tem escolha. Ela não tem escolha. Quem que vai cuidar do filho dela? É uma demanda full time, né? É uma demanda full time filho, né? E outra coisa que tem também é as opiniões
que invadem muito, é invasivo para a mãe. Ela quer fazer de um jeito, mas ela precisa da rede de apoio. A rede de apoio vai lá e não faz do jeito dela. Ninguém vai cuidar do filho dela melhor que ela. E ninguém faz do jeito que ela quer que faça. E isso causa angústia na mãe. Gi, conta pra gente como é que tá sendo essa experiência sua As aí. opiniões. Gente, assim, eu sou muito abençoada, eu acredito, assim. Porque, assim, o pós-parto pra mim foi uma grata surpresa. Assim, porque eu estudei sobre isso, assim, mas não necessariamente. Eu ficava um pouco receosa sobre sobre esse momento, assim, o puerpério, né? Mas foi uma grata surpresa pra mim, porque eu tive uma rede de apoio, eu tenho uma rede de apoio, graças a Deus. É muito boa e assim que eu confio, sabe? Eu acredito que isso fez toda a diferença no meu pós-parto. Então, como eu não tive os problemas, tipo assim, de complicação, eu tive o seroma, né? Mas assim, então não tive dor, não tive obstipação intestinal no pós-parto, não tive, sabe, assim, então, eu tive a minha rede de apoio para cuidar de mim, mas eu não tive problema nenhum, Ótimo, certo? Então, assim, eu não me senti sozinha, ótimo. sabe? O tempo todo, eu também permiti isso, certo? Uhum. Porque Mas às você vezes- concorda importante. que você não teve momento de descanso, não, no seu pós-parto. Você Não, concorda, não, né? Que assim. O Não trabalho tem, gente. não Você tem, acha não que a tem gente não, dorme na Não, hora? que não teve Dorme, essa descansa. de. Não. Não tem essa. Olha só, você acha que a minha cabeça tá onde agora? Agora, entendeu? Tem uma ali. Então, assim, realmente, a vida muda muito, assim. Tem muitas inseguranças, mas eu sempre falo, é um dia de cada vez, sabe? Assim, tem dia que ótimo. dorme muito, tem dia que Não dorme nada. zero. entendeu? Não dorme. Enfim, mas é uma Adaptação. mudança muito, muito drástica mesmo, assim. Familiar, tanto hormonal, né? Assim, essas questões. A gente estuda muito sobre isso, né? Mas então, o meu pós-parto, não sei. Acho que foi um pouco diferente do que eu estudei em relação ao baby blues. Eu me achei um pouco mais chorona, sabe? Assim, Uhum. a gente colocava Mas uma você- musiquinha pra. Eu chorava? Isso é normal? Mas você chora às vezes de exaustão? É de cansaço? Não, Ou é do nada? não. Eu coloco uma música ali pra E já Cecília chora. dormir. É, Aí eu já penso. Era uma vez, aí tá. Eu acho que o dela é uma emoção assim, melhor. É uma de emoção felicidade. de Mas é isso gratidão, que ela tá sabe? falando. Tudo depende do Eu- ambiente. Porque é difícil, gente, é difícil. Você não vai falar que foi Não, fácil. gente, lógico que não. Não, Tipo, inclusive eu o tive cuidado com o complicação. Exatamente, você teve Olha complicação só, assim, cirúrgica. eu tive o serum, mas eu também tive uma ameaça de trabalho de parto prematuro, com 33 semanas. Então, eu tive que fiquei internada, fiquei de repouso em casa, tive que cancelar a consultório. É. Então, assim, tinha as coisas que iam acontecer no pós-parto aconteceram antes, eu acredito, sabe? É. Então, Os desafios. os desafios foram grandes, assim. Mas realmente Mas, não é fácil, então, assim, né? depois, o sentimento de gratidão de que tá tudo bem, assim, que é um amor surreal, aí é o que Supera mais me tudo. pegou, assim, sabe? É isso. Eu realmente, assim, eu já tive muitos casos, às vezes, de ir atender a gestante, ou elas vão até a gente no consultório. A primeira reação, assim, ó, instantânea, é abraço e choro. É. E eu lembro muito de uma amiga próxima à tarde. E assim, eu não tava esperando, porque ela sempre foi muito, né? Forte. Durona, Uhum. polida, né? Eu resolvo tudo, faço tudo. E aí, quando eu a encontrei, ela já me abraçou chorando. Ai, Natália, é muito bom, é maravilhoso. Eu não tô reclamando, mas é muito Mas difícil. eu tô exausta. E aos prantos, né? Então, assim, eu fico imaginando essa alteração hormonal, que deve ser uma loucura. Eu falo, gente, a outro ponte dia fica eu, louca eu mesmo. fui brincar com a doutora Mariana, que eu tô nesse processo de congelamento de ovos. Já ela vai contar para vocês um pouco da experiência dela. E aí, eu tive que parar de tomar anticoncepcional, né? Eu emendava a cartela, porque sempre passei muito mal com cólica, enfim. E aí, quando eu parei, gente, teve um dia que eu tava na porta da escola, que eu estudei quando eu era criança, me veio, assim, vários flashes da minha infância. Do nada, eu dentro do carro,
aos prantos. A Natália que você era, teria orgulho da Natália que você é hoje? Nossa Veio esse pensamento na Nossa, minha cabeça. Eu falei, Natália. comecei a chorar. Dentro do carro, chorei compulsivamente. Aí eu falei assim, vou olhar no negócio lá, né? Eu falei, vou ficar menstruada. Senhor. Você imagina esse sentimento multiplicado por 100. Por 1000. Mas eu acho que é quando a gente pergunta pra mãe e ela, às vezes, pondera até em falar que tá exausta, pra não demonstrar a ingratidão, eu acho que a gente tem que mudar muito essa visão. Sim. A exaustão não quer dizer que ela está reclamando, é só porque ela está cansada mesmo. Não que ela não queria Mas estar. você vê que a própria frase da amiga da Natália, ela se desculpou antes de falar. Ela está se desculpando por porque estar está exausta cansada. e por verbalizar que a Mas é exaustão, porque as né? pessoas têm Julgam isso. muito, né? Se a paciente fala que está cansada, vai falar, nossa, mas como assim você está reclamando? Seu filho é saudável, perfeito. Seu filho é perfeito. Olha o tanto de E gente tá te tudo ajudando. bem, tá cansado. Hum. É igual eu falo, a gente tem que normalizar o fato da paciente estar cansada e acolher, não é julgar, Isso. não é falar você tá reclamando, você tá cansada? Não, então peraí, deixa eu segurar seu bebê meia hora pra você dormir. Meia hora de sono pra mamãe faz toda a diferença. Toma, Não É, faz, toma um Gisele? banho, toma um Isso banho que eu ia enquanto a falar, gente o segura. sono de uma gestante sem Pô, sono, né? Agora, de uma puérpera. É muito diferente. Tipo assim, você não vai dormir a noite inteira, né? Mas assim, aquela hora que você dorme, assim, descansa, sem o bebê, sem Você pensar no bebê, apaga. você apaga e parece que você é uma nova pessoa. Então, qualquer tanto É bom, é, é perfeito. é necessário. Por isso que eu falo, eu acho que falta muito acolhimento, assim. E quando vocês chegam para fazer esse atendimento, essa parte do acolhimento é importante. É Muito. dar atenção para a mãe. Falar, não, peraí, eu tô aqui é para te ajudar. O que a gente vai fazer aqui é para te ajudar. Então, isso daí é muito importante. Eu acho que também durante a gravidez, porque se você melhora, quando você melhora a qualidade de vida durante a gravidez, a probabilidade dessa paciente desenvolver uma depressão pós-parto é muito menor. Uhum. Aquela paciente que passou dor, ficou estressada a gravidez toda, não conseguiu curtir a gravidez, você imagina essa mulher no pós-parto. Uhum. E não só preparar desde a da gestação, eu faço preparo de grávidas, preparando para o parto cesariano, eu não faço para parto normal. A preparação independente do parto é da própria Independente. gestação. Só que é dor lombar, é edema, é tudo. Mas a paciente, ela não sabe que ela precisa se preparar antes para qualquer parto. E eu tive uma paciente que ela sofreu muito a gestação toda com dor lombar, com dor no ombro. E a médica dela falava assim, você tem que aguentar, porque vai piorar. Ah, mas não tem o que fazer? Não, não tem. Aí ela me conheceu. E aí ela até fez um post no Stories falando assim, gente, a gente não tem que aguentar dor, não. A gente tem que procurar tratamento, a gente tem que procurar ajuda, né? Os inchaços Você têm não é a Mulher solução. Maravilha. Os inchaços Mas, Queria, mas é isso, eu acho que o óbvio tem que ser dito, sabe? Então, assim, é comum ter dor, mas não é normal. É comum perder xixi, mas não é normal. Exatamente. Então, assim, nós Isso é temos o ponto principal. Então, assim, a gente tem que parar de normalizar algumas coisas E Porque- negligenciar. e nem negligenciar a saúde, porque isso é saúde. Ter uma gestação saudável, todas as mulheres mereciam ter, né? Então, Concordo justamente plenamente. porque a gente que estuda sobre, a gente sabe que aquela disfunção já na gestação, no pós-parto, ela provavelmente vai ser pior. Vai ser pior. Né? Então, assim, a gente tem que deixar de normalizar algumas coisas. Então, quando a gente fala de preparação para o parto, e graças a Deus hoje tem melhorado muito esse cenário, principalmente com as redes sociais, porque eu uso meu Instagram para informações que possam alcançar pessoas de todo tipo. Por Sim. quê? Porque elas têm que entender que a preparação para o parto, física, mental, um pré-natal de qualidade, alimentação, hidratação, é independente da via de parto. Sim. Até porque a gente pra pode tudo. até sonhar com parto normal. Mas já E o contrário, você pode se preparar para cesárea e chegar lá no E pode o acontece. quê? Pode acontecer intraparto, tudo pode acontecer. É, gente Pode não tem acontecer controle qualquer de tipo nada. complicação. Então, a preparação e as alterações é da mulher, é da gestação, não é da... A via de parto é lá na frente.
Entendeu? Então, assim, a gente prepara qualquer mulher para ter, É um para estar ponto, né, do saudável. processo. Estar saudável Quem durante escolhe a essa via de gestação. parto é Deus. E É, bebê. E o bebê. E o bebê. Eu Sim. costumo dizer. Uhum, o bebê. Com certeza. Vocês estavam falando dessa coisa da culpa. Eu lembrei de uma cena de um filme, Sex and the City 2, não sei quem já viu. E aí tem duas mães, né? Uhum. E aí tem uma hora no filme que elas não saem, ficam só as duas mães, as outras vão fazer outras atividades. E aí uma delas fala assim: hoje nós vamos conversar sobre os filhos. E uma das mães, assim, não quer falar de jeito nenhum, que é a Charlotte. E aí a Miranda vai e começa: eu vou tomar esse shot porque meu filho tá me dando muito trabalho. E aí a outra se sente à vontade para também compartilhar Falar os algo. desafios em voz alta. Porque às vezes elas sentem realmente essa culpa. Então, eu acho que a gente realmente precisa desse gancho, a começar por nós, profissionais da área da saúde, né? E uma coisa bacana é você ter amigas, né, que já passaram por isso. Então, eu tenho pacientes, às vezes, que são um grupo de amigas, e elas estão lá trocando experiência, porque Até grupo uma de fala WhatsApp, assim, né, pelo Mari? amor de Deus, isso tá... Exatamente, o grupinho da madrugada. Isso tá acontecendo. Não, deixa eu te falar, isso aí é normal. Faz isso, isso, isso. Vai melhorar e vai passar. Tá ruim, mas vai passar, vai melhorar. E Então, e outra coisa, também reclamar, porque às vezes a paciente só quer falar para alguém. pra Só quer fora. Eu tô desabafar. exausta, eu tô cansada, meu Deus, só quer reclamar para botar para fora. Não é porque ela tá sentindo ingratidão ou não. Porque quando você põe para Externaliza. fora, Verbaliza, né? verbaliza, aquilo lá tira um peso das suas costas, que é o que vai acabando com a paciente. O É igual poder peso- chorar, né? Exatamente. É igual poder chorar. Chorar, você alivia, pronto, passou. Né? Acabou. Então, assim, é muito bom ter E pessoas tem para mulher você que acha que compartilhar. não tem o direito de chorar. Gente, tem. Ou quando chora, nossa, tá louca, né? Que é o que Aham. mais Nossa, escuta. é muito complexo isso, porque Às vezes até o auto-julgamento, né? Elas não se As- permitem. não se permite. Mas o auto-julgamento é o pior. Pior, é a culpa. E aí, quando a paciente... Porque o que as pessoas não entendem é que, assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu acho que essa é uma das frases mais Reais. reais que a gente já escutou. Então, quando você tá lá falando assim, nossa, mas você tá chorando, ela já tá se julgando. Ela já se Já. julgou Não antes ninguém de você falar falar nada, qualquer não. Ela já tá te julgando por tudo que você tá pensando. Ela já tá julgando, Eu não julgando queria porque a chorar. criança não dormiu. Meu Deus, a criança não dormiu porque eu comi tal coisa. A criança não dormiu porque eu resolvi que eu ia tomar um banho. A criança não dormiu por isso e por isso. Então, ela vai tentar achar a culpa nela. Se ela tiver alguém para reforçar essa culpa, é uma bola de neve, Sim. entendeu? Então, outro papo que eu queria trazer aqui, outro tópico, é falar sobre a reprodução humana, que a doutora Mariana trabalha com isso. Olha esse plot twist. É? Do nada. Do nada. Do nada. Do nada. Quero Do nada, trazer é igual a isso pra cá. Natália. Eu e a Natália. Porque eu vou Sim. passar por isso, gente. Vou passar por isso. Pra mim é uma novidade. Eu achei o máximo, porque o pessoal da equipe manda a gente fazer uns exames que eu nem sabia que existia, entendeu? Eu falei, olha isso! Eu até, assim, tinha muito receio desse processo de pausa, porque a gente tem que parar de tomar anticoncepcional. Eu achei que era assim, eu parava e congelava no mês seguinte, entendeu? É, Mas não é bem assim. E aí eu fiquei com muito receio, porque já falei aqui que eu sofri demais quando era novinha, né? Com cólicas. A gente até tentou colocar o DIU, eu não adaptei. Eu fiquei 1 ano abaixo de Toragesic, tentando fazer o negócio dar certo e não deu. Falei, Deus, será que eu vou sofrer aquele medo já? Entendeu? Aquele medo, nossa, vou sofrer. E não, tá sendo ok por enquanto. Graças a ok, Deus. amiga. Graças a Deus. Tem me surpreendido positivamente, uma grata surpresa. Eu queria que a doutora Mariana contasse pra gente aqui como é que é esse processo, pra quem gostaria de fazer e tudo que tá aí do outro lado. Vou virar pra cá. Então, eu não falei no começo, mas vou falar agora. Eu também fiz especialização em reprodução humana e eu já fui paciente de reprodução humana. Então, eu fiz o processo de congelamento de óvulos. E assim, qual que é a ideia? O congelamento de óvulos, ele hoje é o seguro fertilidade da mulher. Então, igual a gente tenta prevenir complicações de qualquer coisa, então você faz atividade física, você come bem, você evita de ganhar peso, de fumar para não ter doenças, a preservação da fertilidade é isso. É para prevenir uma doença extremamente prevalente que se chama infertilidade. Uhum. Então, hoje,
cerca de 20% dos casais vão enfrentar dificuldade para engravidar. Então, a cada 10 pessoas, 2 vão ter dificuldade para engravidar, tá? Quando a mulher Nossa, é muito, hein? tem essa muito alta Nossa, prevalência, muito. Eu nem muito sabia. alta prevalência. Então, quando você fala para a paciente e que ela tem que pensar nisso, que ela tem que ter um planejamento familiar, isso gera um desconforto, por quê? Porque a maioria das mulheres acha que quando o médico fala isso para ela, ele está querendo dizer que ela está velha, e não é isso. Não é isso. A gente tem a função de orientar a paciente. Por quê? Infelizmente, 10% das mulheres vão entrar na menopausa antes do esperado. Nossa, muito. 10%. Então, 1 em cada 10 mulheres vão enfrentar essa batalha. E o congelamento de óvulos é exatamente isso. Você quer preservar óvulos em grande quantidade, de boa qualidade, para que, caso essa paciente tenha algum problema no futuro, seja ele endometriose, seja um câncer, seja uma paciente que passou por uma quimioterapia, seja uma paciente que teve um tumor que precisou tirar o ovário, uma paciente que teve uma doença inflamatória pélvica que teve uma complicação nas trompas, seja uma paciente que descobriu endometriose, ou uma paciente que casou com o marido vasectomizado, ou que o marido tem alteração no espermograma, essa paciente já tem óvulos guardados para isso, né? Então, congelamento de óvulos é para preservar óvulos de boa e em grande quantidade. Por isso que as mulheres têm que pensar no congelamento de óvulo cada vez mais novas. Pela Porque qualidade. se Isso que eu ia você perguntar, vai qual fazer... idade, assim, que você orienta hoje em dia? O ideal são mulheres, primeiro, avaliar a reserva ovariana. O que é reserva ovariana? Reserva ovariana é um reflexo do que a mulher tem para gastar de óvulo. Então, quanto melhor a reserva, significa que essa paciente tem mais óvulos para gastar ao longo da vida. Uhum. O ideal é que as mulheres façam avaliação da reserva anualmente a partir dos 20 anos. Uau. Mesmo? Eu não sabia. Eu conheço mulheres de 40 anos que nunca avaliaram a reserva ovariana. Eu já fiz diagnóstico de baixa reserva em paciente de 21 anos. Nossa, Uau. nossa. Né? Então, assim, por quê? Porque foi fazer um ultrassom comigo, não era ultrassom para avaliação de reserva. Fiz ultrassom, baixa reserva, encaminhei para o médico dela, depois encaminhou para a reprodução humana. Então, isso é importante. Isso se chama preservação da fertilidade. A gente tem que entender que antes de tratar a infertilidade, eu quero preservar a fertilidade. É igual Certo? seguro de carro, né? Você faz de Exatamente. preferência para não usar. Pra não usar. Exatamente. Mas se Precisar, precisar, tá lá. tá lá. Exatamente. Então, assim, avaliação da reserva ovariana anual a partir dos 20 anos. Entre 25 e 30 anos, se a paciente já tiver um planejamento de vida, então, nossa, eu tenho 25 anos. Chegou uma paciente no meu consultório, eu tenho 25 anos. Doutor, é o seguinte, eu tenho vários concursos, eu quero ser delegada, então, para isso eu preciso prestar isso, e eu não vou engravidar antes disso. A minha pretensão é engravidar, pelas minhas contas, após os 35 anos. Então, eu quero congelar os meus óvulos. Porque eu sei que a partir dos 35 anos eu não tenho. Mulheres que, a princípio, não têm nenhum planejamento. A partir dos 30 anos, se elas não tiverem pretensão de engravidar, em 2 a 3 anos, elas têm que pensar no congelamento de óvulos, tá? Antes disso, pacientes que têm algum fator de subfertilidade. Por exemplo, paciente que já perdeu um ovário por algum motivo. Uhum. Tirou um cisto, tirou um tumor benigno de ovário, ou pacientes que têm alguma doença que pode acelerar. Vamos supor que eu tenho 25 anos e eu tenho uma endometriose grave. Eu não quero engravidar agora. Não tem parceiro, não quero engravidar agora por qualquer motivo que seja. Congele os seus óvulos. Por quê? Pode ser que quando você decidir lá na frente, ou você vai ter uma reserva muito ruim, ou você não vai conseguir engravidar, tá? Outra coisa importante, a gente preserva o que a paciente vai jogar fora. Como assim? Para vocês terem uma noção, no ciclo menstrual, a mulher vai ovular um óvulo e vai jogar fora cerca de 1.000 óvulos por ciclo, Nossa, eu não sabia disso, não. certo? Bizarro. O que a gente faz dentro de um congelamento de óvulos? Naquele ciclo que de tantos, vamos supor que a reserva dela é 20. Então, se ela tem 20 e vai gastar um, o que eu vou tentar fazer? Vou tentar recuperar os 20. Entendi. Então, o que a gente vai fazer é aproveitar o que ela jogaria fora. Eu não vou pegar da reserva dela. Eu vou aproveitar o que ela jogaria fora naquele Eu não ciclo. sabia. Então, pacientes que são submetidas a congelamento de óvulos não vão
reduzir a quantidade de óvulos que ela tem. Entendi. Você vai aproveitar o que ela jogaria fora. Nossa. Entendeu? Então, se o paciente tem uma alta reserva, vai lá e congela óvulo, e ela repetir a reserva dela dali 3 meses, a reserva dela vai continuar alta. Entendi. Certo? Entendi. Uhum. Então, o que as pessoas precisam entender é isso, e a gente vê muito isso no consultório. Ah, mas se eu congelar óvulo, eu não vou engravidar natural. Pelo contrário, dentro da reprodução humana, o que a gente mais quer é fazer as pessoas engravidarem naturalmente. E tem várias formas de fazer engravidar naturalmente. Ah, se eu congelar óvulos, eu não vou... eu tenho que usar esses óvulos? Não, a pessoa não é obrigada a usar óvulos. Ela pode manter os óvulos, ela pode doar óvulos, ela pode descartar os óvulos se ela quiser. É muito mais fácil descartar óvulo do que descartar embrião, então é uma coisa que a gente precisa também. Mas isso é outro tópico. Né? Então, e outra coisa, é caro se não fizer planejamento. Uhum. Então, os custos que essa paciente tem, se ela se planejar financeiramente, em média 1 a 2 anos, ela consegue com tranquilidade. E os óvulos podem se manter congelados o tempo que for preciso. A gente já tem casos de bebês saudáveis que nasceram com óvulos congelados há mais de 30 anos. Eu também Sério? não sabia. Legal. E a chance de gravidez é a chance que você congelou óvulos. Então, se eu congelei os meus óvulos com 30 anos, se eu quiser engravidar aos 40, eu tenho uma chance de gravidez de uma pessoa de 30 anos. Se eu quiser engravidar aos 50 anos, eu tenho uma chance de 30. gravidez de uma menina que de legal. 30 anos. 30 anos. Porque o Bacana. que interessa em reprodução humana é a idade do óvulo, não do útero. Ah. Legal. Certo? É por isso que eu tô correndo quanto eu tenho. Ai, minha amiga, eu tenho que correr também. A idade chega, entendeu? E, infelizmente, é Não igual tem eu falo, como. né? O tempo é o nosso bem mais precioso e é 24 horas para cada um. E passa, quando você vê. Não, e é Pra tudo mulher, planejamento familiar. Eu vejo assim, as mulheres planejando tanta coisa e esquecendo dessa parte, né? E querendo ou não, uma mulher moderna, eu acho que assim, é porque antes era tão... A mulher vinha exatamente para isso, para ter essa parte familiar, que ela não Sim. precisava se preocupar com isso. Exato. Hoje E agora é o contrário. Mas Agora as mulheres planejam várias coisas na vida e não fazem um Um planejamento planejamento disso. familiar. Mas eu acho que tá sendo muito bacana, que tá sendo cada vez mais falado sobre isso, né? Porque são coisas que não se falava, assim, de informações, assim, de falar, graças a e Deus, a gente facilitar. tem pessoas em pauta que estão fazendo isso. E facilitar Porque também. antes a mulher que não é famosa e tudo tinha vergonha de falar: olha, eu congelei meus ovos. É. Sim. Ou eu fiz ovo doação, né? A gente teve a Viviane Araújo que E outra fez. coisa, de você comentar que é acessível se você se organizar, porque muitos pensam, falam assim, é uma fortuna. Já nem vou lá fazer o exame, Não, porque eu não é. vou conseguir fazer isso. E a gente tem uma coisa que também é muito bacana dentro da reprodução humana, não sei se as pessoas sabem. Então, quando a gente fala de doação de ovos, doação de gametas, seja sêmen, seja doação, aqui no Brasil não é remunerável, né? Você não pode chegar, eu vou doar óvulos para receber dinheiro. Uhum. Mas o que a gente tem é fornecer créditos para essas pacientes exatamente para elas terem mais vontade de doar. Para uma paciente que quer congelar óvulos, vou dar um exemplo. Eu quero congelar óvulos, eu tenho uma reserva muito boa, eu tenho 30 anos, mas eu não tenho condição. Eu faço um ciclo, dou todos os meus óvulos. A clínica vai lá e me dá um crédito. Eu faço outro ciclo, vou lá e todos os meus óvulos. A gente tem paciente na clínica que não gastou 1 centavo para congelar óvulos. Nossa, que bacana, Mari. Muito A gente tem legal. paciente na clínica que não gastou 1 centavo para fazer a fertilização. Nossa. A gente tem paciente na clínica que doa para tantas mulheres que elas têm crédito e elas podem dar esse crédito para outra pessoa. Olha. Vamos supor que a minha irmã, eu preciso congelar óvulo e a minha irmã precisa de fazer um tratamento de fertilização. Uhum. Perfeito, eu posso pegar o meu crédito e passar para minha irmã. Ai, gente, vamos nos ajudar? Vamos divulgar essa informação. É. Vamos falar Então, para todas aquelas isso é mulheres muito acima de 30 importante. anos. Muito importante. Não é um processo fácil, tá? Então, assim, Como que os foi a sua hormônios experiência? alteram. Os hormônios, assim, é totalmente factível dentro da minha realidade. Eu falo isso para as minhas pacientes. Você precisa ter tempo para ir lá, fazer um ultrassom e tomar a medicação na hora certa. Basicamente é isso, tá? A recuperação depois da coleta é uma recuperação um pouquinho mais difícil e às vezes demorada, dependendo do perfil da paciente, mas também totalmente factível.
todas, assim, praticamente 100% das pacientes não precisam alterar a rotina. Eu, por exemplo, fiz parto um dia antes e um dia depois da minha coleta. Eu tenho pacientes médicas que trabalharam no dia da coleta, entendeu? Uhum. E, assim, a única coisa é que os hormônios alteram. Gente, o hormônio altera, né? Então, assim, se você toma anticoncepcional, altera o seu corpo. Se você faz tal coisa, altera o seu corpo. Então, os hormônios alteram principalmente o humor, ganho de peso, essas coisas. Mas tudo você recupera depois do tratamento, entendeu? Então, assim, é um tratamento muito acessível se a paciente Se programar, né? se programar financeiramente. A gente tem que pensar que, assim, se eu gasto, vamos dar um exemplo, X para fazer o congelamento de óvulos quando eu tenho 30 anos, se eu resolver fazer uma fertilização, porque eu tive um problema aos 40 anos, eu provavelmente vou gastar 5x com a probabilidade de engravidar pela metade. É. Então, o que é mais caro? Eu até brinquei antes de eu tomar essa decisão, que eu fiquei adiando, né? Pelo medo de ficar sem anticoncepcional. E cheguei a conversar com algumas amigas, eu falei, gente, assim, eu não tenho certeza se eu quero ter filho. E aí eu lembro que a Naíma, uma amiga, falou assim, só o fato de você não ter certeza já vale a pena. Porque depois, se lá na frente você quiser e não tiver jeito, você vai ficar muito sentida com isso. Eu falei, não, então realmente eu preciso me movimentar e tô me preparando. Se organizar para isso, né? Exato. Tem um ano que eu tô aí me preparando para isso e depois eu venho contar para Mas vocês. essa é a questão do planejamento que a gente fala. Por que serve de orientação médica? Porque se você fala para a paciente a primeira vez sobre congelamento de óvulos quando ela tem 35 anos, ela perdeu 5 anos que ela podia estar se planejando, entendendo, estudando sobre o assunto, entendeu? É por isso que a gente tem que abordar na consulta ginecológica de Sim. rotina. Aquela rotina. Só aquilo. Uma Essa coisa que a gente questão é bate na muito tecla, importante. essa avaliação de reserva, e de falar sobre isso na consulta ginecológica de rotina, é isso. Não é porque a gente acha que a paciente não vai engravidar natural. Uhum. É porque ela tem que começar a pensar no futuro dela. Às vezes ela tá pensando lá na profissão, no vestibular que ela quer fazer, e ela tá esquecendo. Desse E eu detalhe. já peguei, assim, eu peguei uma colega médica que ela teve um teratoma, perdeu um ovário, ela tinha 35 anos e ela é médica, e ninguém nunca tinha falado para ela congelar óvulos. Sem parceiro, sem nada. Eu parei, olhei e falei, mas e aí, essa parte? Ela falou, pelo amor de Deus, ninguém nunca me falou. É, Fez o congelamento, tá extremamente satisfeita, feliz da vida, tirou um peso das costas e costas. foi viver eu a acho vida que a dela. sensação é essa. Eu acho que é isso. É. Tem uma chance ali, né? Não tá tudo acabado, assim, né? Isso. Não é aniquilado, né? Eu tenho uma luz ali. Exato. A hora que eu quiser e precisar, eu tenho essa luz, né? Como eu passei muito mal a vida inteira com cólica, por exemplo, eu fazia acompanhamento ginecológico e ninguém nunca tinha pesquisado endometriose. Eu me contorcia, assim, de passar mal em escola quando era adolescente, com náusea, vômito, de tanta dor. E aí um dia, uma amiga falou assim, você nunca pesquisou? Eu falei, que é isso? Aí eu entrei em pânico já, porque aí você pensa assim, meu Deus, nunca mais vou poder ser mãe, porque é um dos fatores que pode acontecer. Mas ainda bem que hoje a gente tem as informações mais Mas você rápidas, tem né? endometriose? Acessíveis. Não tem. Mas na época, e assim, se eu tivesse também, acabei tratando indiretamente. Eu comecei a emendar a cartela, eu detestava Sim, mas ficar é um tratamento. menstruada, né? E aí eu mesmo, por conta própria, comecei a emendar. Mas pra você ver, eu tive um acompanhamento a vida toda, né, com um profissional que não tive falou essas sobre isso, né? orientações. Então, eu acho que realmente é importante a gente estar atento, se interar cada vez mais, né, de Eu estava todos esses falando assuntos. isso que, assim, conhecimento, eu acho que é o que mais empodera a mulher. Então, quando você... E, assim, é buscar informação de qualidade. Isso também é importante. Por né? favor, doutor Porque Google, só Google. você vai no Google, digita endometriose e você fala, tô morta, Acabou minha vida, né? Acabou. Então, isso daí é importante. É ter informação de qualidade, porque quanto mais a paciente está informada, mais ela tem capacidade de tomar uma decisão. Falar sobre congelamento de óvulo não quer dizer que toda mulher tem que fazer congelamento de óvulo. Eu já contraindiquei congelamento de óvulo. Uhum. Já virei para a paciente e falar, para que você quer congelar óvulo? Vai engravidar. É muito melhor para você do que congelar óvulo. Uhum. Não está na hora de você congelar óvulo. Não é bom. Às vezes a gente contraindica congelamento de óvulo, porque não é o melhor para a paciente. Então, isso também é uma verdade.
Só que você tem que buscar informação. Doutora, isso é válido para mim? Não é agora? Quando que vai ser? Como que funciona? Quanto que custa? O que que eu preciso fazer para me programar financeiramente? E ter essas opções de programas. Hoje, na clínica, quanto mais a paciente tem essas informações, os programas estão funcionando a todo vapor. Então, a gente tem paciente, igual eu falei, tem paciente que praticamente tem R$ 0 de custo com congelamento de óvulos. Mari, e o primeiro passo é fazer a contagem. Primeiro passo, fazer contagem de óvulos. É o que vai definir todo o planejamento da paciente. Definir se ela pode ser doadora, por exemplo. Então, às vezes, tem paciente que chega lá, a hora que você fala que ela tem a opção da doação, ela fala, não é possível. Aí cai pela metade o custo do tratamento para ela, ela fica doida. Porque ela pode congelar metade e doar metade. Isso já praticamente divide pela metade o que ela vai gastar. Você imagina, ganhar 50% de desconto, ainda ajudar, às vezes, 2, 3 pacientes. Sim. Você ainda faz o bem, né? Sim. Pro próximo. Exatamente. Então, é isso, gente, ó. Fiquem inteiradas, né? Quem deseja congelar, eu acho importante, estou passando por esse processo e é isso. Se você tem Mais para frente a gente marca um para contar como é que foi, né? Uhum. O processo. E então, meninas, queria agradecer a presença de vocês. O bate-papo foi incrível. Eu espero que vocês que estão aí do outro lado acompanhem a gente sempre, né? Vou pedir para cada uma falar seu @ para vocês poderem seguir. E espero vocês em breve. Muito obrigada pelo tempo, pelo bate-papo, que acrescentou muito para mim saber da experiência de vocês. E até a próxima. Obrigada, Nath. Foi um prazer, foi ótimo encontrar pessoas no mesmo caminho que a gente está seguindo, né? E foi muito legal esse bate-papo. É isso, somar forças. Também aprendi muito aqui. Muito obrigada. Foi muito incrível, muito bom. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Até, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.